Muito bom dia, manhã de domingo, e o Viva Mais hoje é todo dedicado a elas, as mulheres. Veja só o que a gente preparou. Março Amarelo traz conscientização sobre a endometriose. Já o Março Lilás chama a atenção para a prevenção e detecção precoce do câncer no colo do útero. Unidade Materno-Infantil da Unimed tem foco não só no atendimento das crianças, mas das mamães. Veja também os tipos de DIU e suas indicações. E ainda, a receita de hoje tem ingredientes que favorecem a saúde feminina. Imperdível! O Viva Mais Especial Mulher está só começando. Eu começo o programa com um alerta que a campanha Março Amarelo traz: a endometriose, uma doença comum, porém ainda pouco conhecida e que costuma demorar a ser diagnosticada. Confira. Aqui ao meu lado, o Dr. Kelso Passos, ele que é ginecologista, obstetra e especialista em endometriose, cooperado da Unimed Sergipe. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai aqui falar do Março Amarelo, né, que é sobre a conscientização e a luta aí no combate à endometriose. Muito bom dia. Doutor, vamos começar do começo, né? A gente tem dados aí de que são 176 milhões de mulheres no mundo que são afetadas com a endometriose, sendo 6 milhões e meio só aqui no Brasil. Já é um dado bastante significativo, não é verdade? Bom dia a todos, obrigado, Karina, pelo espaço de um tema tão importante, né, tão relevante, principalmente para as mulheres que sofrem com essa terrível doença. É um dado bem significante, porém, ele está, eu tenho certeza que ele está subnotificado, porque a endometriose não é uma doença de notificação compulsória, apesar de as sociedades de especialidade de endometriose estão tentando, né, incluir isso para poder a gente ter um dado, um banco estatístico mais coerente, mais real, que traduza mais a realidade. Porque, como eu falei, não é obrigado a notificar, então esse dado não é atualizado há muito tempo, é uma estimativa de mulheres já diagnosticadas. Então, tem tantas outras que já foram diagnosticadas e não entraram na estatística, porque a gente não tem como notificar isso, né? E nem as que estão sem diagnóstico. É verdade. Então, infelizmente, esse número deve ser bem maior. E o que é, de fato, a endometriose? Eu vou pegar aqui uma maquete para ajudar. Né? O útero, né, falando de uma maneira assim geral, ele tem 3 camadas. A serosa, seria essa abóbora aqui. Essa vermelha aqui seria a muscular, ou biométrio, e a roxinha aqui, que é o endométrio, que é a camada funcional do útero. Então, endometriose é quando você encontra células ou glândulas do endométrio, que é essa camada aqui, fora do local dele. Ela pode ir para o miométrio, pode ir para os ovários, pode ir para as trompas, ou qualquer lugar do corpo. Tem as localizações pélvicas e as extrapélvicas, né? Então, não é incomum a gente encontrar endometriose no intestino, ao contrário, ela é muito frequente, né? No reto, no sigmoide, no apêndice, até mesmo no intestino delgado. E órgãos extrapélvicos, como o diafragma, pulmão, cérebro. Então, são localizações não muito raras de você encontrar. E quais são aí, doutor Kelson, sintomas mais frequentes? Porque quando a gente ouve falar em endometriose, logo se associa às cólicas fortes, né? A cólica forte é um dos sintomas mais frequentes e mais comuns, mas pode estar ausente em 10% das pacientes com endometriose. São as pacientes assintomáticas. Tem pacientes com endometriose extensa que não sentem absolutamente nada. Então, mas a causa mais comum é a cólica. E o que é que chama a atenção dessa cólica? É a cólica incapacitante. Essa cólica nunca é normal. Essa cólica incapacitante que leva ela para o hospital, essa cólica nunca é normal, não é frescura, ela não quer chamar atenção, tem que ser investigada. É uma doença grave. Entendi. E aí o diagnóstico a gente percebe que ele não é tão simples, não é tão fácil. Muitas vezes as mulheres não, né? O diagnóstico em si ele é protelado.
não é bem interpretado, tem esse problema no diagnóstico adequado para a endometriose? Isso infelizmente é um problema mundial, né? A média é de 8 a 10 anos para um diagnóstico de endometriose. Aqui no Brasil até tem alguns trabalhos que mostram que até um pouco mais, de 10 a 15. Na verdade, a endometriose não tem um diagnóstico difícil. Ela não é uma doença difícil de diagnosticar, não é uma doença que é difícil de ser detectada em exames de imagem. O que falta é profissionais preparados para diagnosticar e ver, vamos dizer assim, a doença, né? Então, assim, quando você vai para um especialista, vamos dizer assim, se ocorreu a sua primeira consulta por causa daquela cólica, aqueles sintomas, foi para um especialista em endometriose, esse diagnóstico vai ser dado na primeira consulta, eu tenho certeza disso. Falando aí em exames, né? Qual é a gama de exames que vocês têm aí para auxiliar nessa descoberta? Hoje, você com um ultrassom com preparo intestinal, ultrassom que a gente chama de mapeamento para endometriose, você identifica nitidamente e associa à ressonância. Então, assim, qual o melhor método? Vai ser naquele estado, naquela cidade em que tem profissionais treinados para um método ou para outro. Então, os métodos, assim, o padrão ouro para endometriose intestinal, doenças, focos pequenos, é o ultrassom com preparo. Entendi. Inclusive citado até no livro da FEBRASO, que é a nossa Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. E a laparoscopia hoje ficou para alguns casos de endometriose peritoneal, que essa endometriose você não vê nos exames de imagem, nem no ultrassom, nem na ressonância. E são aqueles casos, um outro mito que a gente gostaria de desfazer, é que, aliás, né, que é vinculados à endometriose. Eu tenho endometriose, então eu vou ter de certeza dificuldade ou impossibilidade de ter filhos. Isso é um mito, nem todas as mulheres vão ter dificuldade. Ao contrário, tem mulheres com endometriose grave que conseguem engravidar 2, 3 gestações ou mais espontaneamente, sem tratamento nenhum. Um outro mito é: eu tenho endometriose, eu preciso operar. É o contrário, 10% apenas que são cirúrgicas, né? Depender de uma série de fatores. Quais são aí, então, os riscos de uma endometriose não tratada? Naquelas evoluem rapidamente, elas acabam com a qualidade de vida da mulher, incapacitam mesmo ela, não só no período menstrual, com a tendência, se ela evoluir muito, a mulher sentir dor, não só na época da menstruação, mas sentir dor os 30 dias do mês, ininterruptamente, e pode levar à infertilidade, né, de comprometimento de outros órgãos e até perda de órgãos. Para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, a endometriose, ela tem cura? Existem aí quais tratamentos? Não, a endometriose ela não tem cura, ela tem controle, né? Ela tem tratamento, tem controle. Tem um tratamento clínico e tem um tratamento cirúrgico. O tratamento clínico sempre vai existir, porque como ela não tem cura, mesmo que você opere, a chance de recidiva é muito alta. Ficam aqui esses dois alertas, né, do diagnóstico adequado, feito por um profissional habilitado, e também da adesão aí ao tratamento para quem já sofre com a endometriose. Doutor Kelson, muito obrigada aí pelas suas informações e pela sua participação aqui no Viva Mais. Eu que agradeço pelo espaço mais uma vez no Viva Mais. É um programa assim, de utilidade pública, né? As pessoas devem nunca perder, os programas são sempre temas relevantes e importantes para o dia a dia dos cuidados com a saúde. Muito obrigado. Ok. No próximo bloco, câncer no colo do útero é o terceiro tipo mais incidente entre as mulheres. E ainda, a atenção e o cuidado que a unidade materno-infantil da Unimed tem também com as mamães. Não saia daí, o Viva Mais Especial Mulher volta já já. Automedicação? Não. Médicos estudam muito para entender o seu corpo. É perigoso não seguir a risco que eles recomendam e desnecessário se irritar quando eles não prescrevem remédio algum. Confie no seu médico. Ele sabe o que é melhor para você. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. É assim o nosso jeito de cuidar. Pra quem precisa de cuidado, a gente sempre tem carinho pra dar. Em cada unidade de braços abertos,
Basta ter você pro nosso plano estar completo. Tudo à disposição, todo zelo e atenção. Essa é a nossa vocação. Vem daqui, de dentro um forte sentimento. Vem do coração, em todos os momentos. O nosso cuidado vem de dentro. Cuidar dos sergipanos, essa é a nossa vocação. E ela está presente em cada uma de nossas unidades. Unimed Sergipe, o nosso cuidado vem de dentro. É nossa tradição, nosso juramento. O nosso cuidado vem de dentro. Estamos de volta e veja só. O INCA, Instituto Nacional do Câncer, estima o diagnóstico de 16 mil novos casos de câncer no colo do útero por ano. A prevenção e o diagnóstico precoce podem salvar vidas. Essa é a mensagem da campanha Março Lilás. Olá, bom dia. Hoje vamos falar sobre o Março Lilás. O mês de março é o mês de combate ao câncer do colo do útero. Essa neoplasia, infelizmente, acomete cerca de 19 mil mulheres no Brasil a cada ano e é a responsável por cerca de 7 mil mortes a cada ano no nosso país, ocupando a 3ª posição em incidência e a 6ª posição em casos de óbitos. O câncer de colo de útero é uma doença silenciosa, então o mais importante é realmente a prevenção. Não devemos aguardar nenhum sintoma da doença para procurar um auxílio médico e para fazer os exames de prevenção. Geralmente os sintomas eles se manifestam em estágios mais avançados, como sangramento, dor abdominal, embaixo ventre, dor pélvica, alterações urinárias e alterações intestinais. Mas não devemos aguardar isso acontecer para que medidas simples sejam tomadas, como por exemplo, ir ao ginecologista anualmente, fazer o exame ginecológico, o famoso exame de Papa Nicolau, que é o exame de lâmina, e tomar os cuidados necessários para evitar essa doença. O principal responsável pelo surgimento do câncer de colo de útero é um vírus, o vírus HPV, ou papiloma vírus humano. Esse vírus, existem mais de 50 tipos diferentes. O tipo 16 e o 18 são os 2 tipos principais implicados no surgimento do câncer de colo de útero. Além dos exames de rotina, o exame simples ginecológico, também a outra forma de prevenção é a vacina. Então existe uma vacina com eficácia em torno de 90% na prevenção do surgimento desse tumor. A vacina é disponibilizada desde 2017, tanto para meninas como para meninos, pelo Ministério da Saúde. A vacina disponibilizada pelo Ministério da Saúde é a vacina tetravalente. Ela reduz a incidência em mais de 90%, tanto dos vírus 16 e 18, que são os mais implicados com câncer de colo de útero, como também de outros vírus HPV implicados no surgimento de verrugas genitais. Além da vacina tetravalente, existe a vacina bivalente e a nonavalente também disponíveis no mercado. Quanto ao tratamento, a doença quando é diagnosticada precocemente, ela tem quase 100% de cura e o tratamento geralmente é bem simples, com um procedimento local. Nos casos mais avançados, há diversas outras armas terapêuticas que podem ser utilizadas, como quimioterapia e radioterapia, ou cirurgias mais extensas. A medicina avançou muito nessa área de tratamento e hoje em dia, além dos quimioterápicos clássicos, existem drogas mais avançadas que levam a menores efeitos colaterais, como os imunoterápicos e drogas-alvo, que são utilizadas atualmente em situações mais avançadas. Então, o principal recado que temos para o Março Lilás é procure assistência médica de rotina, procure seu ginecologista, faça seus exames anualmente e com isso você irá conseguir prevenir o câncer de colo de útero na quase totalidade das situações. Neste mês dedicado às mulheres,
vamos mostrar para você que o atendimento na unidade materno-infantil da Unimed também é direcionado à saúde da mamãe. Acompanhe. Chegar à unidade materno-infantil é a certeza de que terá a melhor assistência em saúde. Aqui, a mulher é tratada de forma especial, uma estrutura voltada especificamente para o público infantil e também para as mamães. Fernanda é uma delas. Com 24 semanas de gestação, ela aguarda a chegada do pequeno Leonardo, primeiro filho do casal. Nesta unidade, encontrou o que precisava: atendimento personalizado e segurança durante todo o pré-natal. Que é um lugar extremamente organizado, não demora no atendimento, a gente chega, não demora nenhuma hora para ser atendido, além dos profissionais incríveis, desde a recepção até o médico. Então é a minha primeira experiência, mas tenho certeza que voltarei com meu filho. E se vier mais bebê na frente, voltarei sim, viu? Adoro estar aqui. O médico que a acompanha é o obstetra Aloísio José, um dos experientes profissionais da Unimed Sergipe. Atento aos exames da paciente. Em seguida, vêm as orientações. Cada detalhe é dito com clareza. Para ele, as mulheres na materno-infantil têm um diferencial. Assim que a mulher pare, 15 dias depois eu recomendo retornar para fazer a revisão. Com 30 dias após, mais uma consulta para a gente fazer o planejamento familiar. E com 6 meses do nascimento, eu retorno para a gente fazer um check-up da mulher para ver como é que ela está, se está tudo bem, pedir os exames laboratoriais, uma transvaginal, e uma lâmina que a gente pede para preparar a mulher para uma próxima gestação. Aqui é o espaço realmente da mulher bem cuidada. Janaína é mãe de Arthur, esse lindo bebê de 6 meses. Todo o pré-natal foi feito na materno-infantil da Unimed. Agora, ela retorna para a consulta de 6 meses pós-parto. Janaína é só elogio para o serviço oferecido pela unidade. Quando a gente chega aqui, a gente só encontra mães, então troca até experiências enquanto vai esperar o médico. Então é excelente aqui a estrutura, desde a recepção, quanto à pesagem, a enfermeira, quanto ao médico, deixa todo mundo muito à vontade e me deixou muito segura quanto ao parto. A unidade materno-infantil surgiu de uma estratégia da cooperativa para que mães e filhos possam ser atendidos no mesmo local e recebam o cuidado que merecem. A estrutura conta com consultórios pediátricos e obstetrício, além de salas de triagem, brinquedoteca e espaçosa recepção. Um centro é uma unidade que a gente procura ter esse diferencial de acolhimento, de humanização e de respeito ao sexo feminino. A gente termina tendo uma relação muito próxima da mãe e da criança, porque ela passa aqui 9 meses e depois ela ainda continua dando atendimento para o seu filho. Então é uma relação muito próxima entre operadora de saúde e cliente. Esse é o jeito de cuidar da Unimed Sergipe. Afinal de contas, o cuidado vem de dentro. A unidade materno-infantil fica à Rua Lagarto, número 898, no centro da cidade. Para agendamento de consultas, ligue 2107-8751. A seguir, dispositivo intrauterino, quando optar por ele e quais os tipos. E mais, a receita de hoje é uma salada no pote cheinha de benefícios para a mulherada. É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. Automedicação? Não. Médicos estudam muito para entender o seu corpo. É perigoso não seguir a risco o que eles recomendam e desnecessário se irritar quando eles não prescrevem remédio algum. Confie no seu médico. Ele sabe o que é melhor para você. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Vem daqui, de dentro um forte sentimento. Vem do coração, em todos os momentos. O nosso cuidado vem de dentro. Cuidar dos sergipanos, essa é a nossa vocação. E ela está presente em cada uma de nossas unidades. Unimed Sergipe, o nosso cuidado vem de dentro. O nosso cuidado vem de dentro. Estamos de volta e olha só.
Entre os métodos contraceptivos está o DIU, dispositivo intrauterino. Você vai saber agora os tipos e as indicações de cada um. Bom dia! Hoje nós temos o prazer de conversar um pouco sobre o DIU. É um método anticoncepcional em que está ganhando mais popularidade e que inicialmente eu gostaria de fazer o seu conceito. O DIU nada mais é do que um dispositivo localizado dentro do útero que pode ser de hormônio ou não de hormônio, de cobre, e que ele tem a finalidade de deixar o endométrio, a cavidade endometrial, com mais dificuldade para se estabelecer uma gravidez. O DIU, quando se vai oferecer como método de anticoncepção, nós temos que esperar da paciente as suas perspectivas, qual é o seu desejo. O método que deve ser feito para aquelas pacientes que desejam passar muito tempo sem gravidez, pelo menos mais de um ano, porque ele é considerado um método de anticonceptivo de longa duração. E o que é melhor, ele é bastante efetivo. Hoje ele está assemelhando a mesma eficácia das ligações de trompa. Portanto, a mulher tem hoje como opção esses dois tipos de DIUs. Um DIU hormonal, Mirena e Cailina, e temos o DIU de cobre e o cobre revestido de prata, que nós denominamos também DIU de prata. O DIU de cobre, ou o DIU revestido com prata, cobre com prata, ele distingue do DIU de hormônio justamente pela presença do hormônio chamado levonorgestrel, que nós encontramos nos DIUs hormoniais de Mirena e de Cailina. Ele fica bem um divisor de águas. As mulheres que não querem usar hormônio optam pelos DIUs de cobre, ou cobre revestido com prata. Agora, as mulheres que têm sangramento intenso, cólicas intensas, este é um diferencial para a escolha, porque quem faz uso do DIU de cobre ou cobre com prata, eles podem levar ao aumento do sangramento do seu fluxo menstrual e também aumentar um pouco as suas cólicas menstruais. Já o DIU hormonal é um DIU que vai fazer o inverso. A tendência é de ter pouca menstruação, ou é um DIU que vai ficar sem menstruar. Para aquelas pacientes que não desejam menstruar, é um benefício muito grande. Além do mais, tem algumas patologias ginecológicas que se beneficiam muito bem nas usuárias do DIU de hormônio. Por exemplo, hemorragias uterina disfuncional, aquelas mulheres de fluxo menstrual muito grande, as portadoras de endometriose, as portadoras de miomas uterino, essas são benéficas. E dos hormônios seria talvez o Mirena, porque tem um pouquinho mais de hormônio em relação ao Cailina. Hoje, nós temos um critério. Quando iniciar o DIU, nós devemos dar preferência para o DIU Cailina. Ele tem menos hormônios, um pouco menos. E ele faz os mesmos objetivos do Mirena. Isso é bom? É bom. Possa ser que ele tenha um pouquinho mais de escape, porque toda vez que a mulher vai usar o DIU de hormônio, ela passa por um período inicial de adaptação, 1, 2, 3, até 6 meses. O que acontece? Escape. Aqueles escapes de sanguíneo, escuro, muitas vezes, em pequena quantidade. E logo em seguida, 60% em média do de Cailina vão seguir sem menstruação, amenorreica. E o Mirena a mesma coisa. Ele vai levar a 65% ou 70% das pacientes sem menstruar. As pessoas que decidiram usar o DIU geralmente deve ser associada com o seu médico, em que ele lhe informe sobre os benefícios, sobre os efeitos colaterais,
Ou seja, dê as informações necessárias para a pessoa ter mais entusiasmo e mais segurança no uso do DIU. A mulher deve fazer um exame preventivo, porque aí afasta os processos inflamatórios e afasta também as condições ou de câncer ou de lesões pré-cancerosas, que é uma segurança para quem vai usar o DIU. Seria contraindicações, digamos assim, uma infecção no colo do útero, uma secreção purulenta principalmente, porque por aí é o caminho onde nós vamos colocar o inseridor, vai fazer o seu transporte, vai ser introduzido através do colo do útero. Então ele deve estar sem infecção e sem nenhuma lesão que a gente possa suspeitar de câncer de colo uterino. Um outro exame que nós poderíamos também pedir seria o ultrassom transvaginal. Por quê? Ele vai nos mostrar como é o seu útero, o seu volume, a sua posição, se está na posição mais normal de anti-flexão, ou se ele está o chamado virado, que seria um útero retrovertido. As dimensões que vai nos orientar a fazer uma colocação, a posição de colocar esse DIU. De um modo geral, apenas são processos orientadores. Essas são as minhas básicas informações sobre o DIU. Claro que discuta com o seu médico, busque a informação real do que é um DIU e retire os preconceitos e os mitos que rondam sempre a usuária do DIU, que dói demais, dá inflamação, pode dar câncer. Isso são mitos. Hoje, o DIU ele é um dos métodos mais escolhidos, principalmente pela sua eficácia, que tem uma eficácia de 99% de proteção para não haver falha deste método anticoncepcional. Na dúvida, consulte sempre o seu ginecologista. Com uma boa conversa, você vai saber qual o melhor método. E se for o DIU, vai saber aquele que mais se adequa à sua necessidade. E agora vamos à receita da semana. Com certeza você já conhece os benefícios de incluir legumes e verduras na alimentação diária. Se você tem o hábito de levar marmita para o trabalho, aqui vai uma dica de salada prática, saudável e muito simples de fazer. Salada no pote. Fique à vontade para acrescentar outros ingredientes como leguminosas, proteína e grãos. A linhaça, por exemplo, favorece a saúde da mulher. Ela controla as ondas de calor, ajuda no rejuvenescimento, na perda de peso e no funcionamento do intestino. Anote aí. Viu só? Super prática e saudável. E mais, ela pode ser preparada um dia antes de ser consumida. Não deu tempo de anotar? É só acessar Viver Bem Receitas no canal do YouTube da Unimed Sergipe. E o Viva Mais Especial Mulher fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedse.coop.br ou ainda as redes sociais da cooperativa, sempre Unimed SE. Obrigada pela atenção, tenha uma excelente semana e a gente se vê no próximo domingo às 10 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia, Rede Record.